Mês de outubro, como vemos ali com a mão, né? Muito bom. Nós comemoramos os 500 anos da Reforma. E os 5 pilares da Reforma é somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça e somente a Deus a glória. E me deram o privilégio de fazer o encerramento somente Deus a glória. E é interessante perceber isso, porque eu fui criado, a minha mãe me levava na igreja, Assembleia de Deus, desde pequenininho. Então depois eu fui para o seminário, logo com 19 anos, e para mim ficou, era diferente. E eu estou percebendo que nós assistimos o filme nas quartas-feiras e depois o pastor André foi falando e eu conversando com outros irmãos como o Júlio, que tem um conhecimento maior em relação a isso. Você percebe como que isso não é algo que foi reservado somente naquele período da Idade Média com relação ao catolicismo. Se nós voltarmos lá para o povo de Israel, qual foi a primeira atitude que o povo de Israel tomou ao passar pelo mar? Moisés subiu para falar com Deus, ficou 40 dias e está demorando muito. E aí o povo, junto com seus líderes, falou para Arão: Arão, irmão de Moisés, faça para nós um bezerro de ouro. E aí eles recolheram tudo que eles tinham de precioso para que pudessem ter uma estátua aonde eles viam e eles pudessem adorar e se sentir seguro. E isso foi algo que foi totalmente, se nós percebemos na história do povo de Israel, é algo que Deus fala de maneira muito clara: eu não quero que vocês adorem outro Deus a não ser a mim. Não tem imagem de escultura. E por que não? É interessante, nós percebemos que a razão de ser do homem é manifestar a glória de Deus. E glória tem a ver com dignidade, tem a ver com peso, tem a ver com riqueza, tem a ver com poder. E é interessante que você, estudando e percebendo a glória, é a manifestação de Deus na história e na humanidade. E a maneira que Deus escolheu e planejou para que isso aconteça, você percebe que lá em Gênesis, quando ele diz: façamos o homem, ou façamos os seres humanos a nossa imagem e semelhança. Qual era a imagem que refletia Deus? Era o ser humano, é o ser humano. Qual a imagem, ou qual é o instrumento que Deus usa para que a glória, a dignidade, o poder, a percepção de Deus seja vivenciada? É o ser humano. Só que o ser humano não gostou muito da ideia. Se você vê os primeiros capítulos lá de Gênesis, falou: não, foi enganado pela voz do diabo em forma de serpente. Em outras palavras, o diabo disse: Deus, é só Ele que quer dominar aqui. Ele não quer concorrente, Ele não quer outro que faça concorrência. Por isso que Ele mandou para que você não comesse da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia, foi a voz de Deus, no dia em que você, ser humano, comer, você morrerá. E o ser humano pagou para ver. Foi na conversa do diabo e pagou para ver. E nessa de pagar para ver, aí sim, ele virou as costas para a glória de Deus, ele quebrou o plano, o projeto de Deus em manifestar-se, ou manifestar a glória de Deus, porque o ser humano foi criado para manifestar a glória de Deus. E virando as costas para Deus, ele agora manifesta o quê? Ele manifesta
a si próprio o mal. Ele manifesta o seu pecado de viver distante de Deus. E ele morre. E morre, a ideia é separação. E separação é algo que nos causa tristeza. Se você perceber no relato ali, ele não morreu fisicamente. Os seres humanos ali não morreram fisicamente. Mas eles morreram, perderam o distanciamento de Deus, perderam o contato e a relação de Deus, aonde Deus era quem vinha e conversava com os seres humanos, e eles tinham comunhão. E nessa percepção, e nessa condição, aliás, o ser humano se afastou de Deus e se afastou de Deus. E Deus, na sua rica misericórdia, desde lá já teve um projeto para restabelecer o quê? O ser humano é quem manifesta a glória. O ser humano é quem manifesta quem sou eu. O ser humano é aquele que manifesta qual é o meu caráter, quem eu sou. E aí, nesse projeto de Deus que está revelado na palavra, Ele planejou a vinda de Jesus, que é seu Filho, que é o próprio Deus, que se encarnou em forma de homem. E João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: e vimos a sua glória como do unigênito do Filho do Pai. Em outras palavras, Deus planejou o seguinte: você quer ver a glória de Deus? Quer fazer parte da glória de Deus? Quer vivenciar a glória de Deus? Quer andar na glória de Deus? É Jesus. E esse Jesus, para que pudéssemos alcançar a glória de Deus, para que pudéssemos manifestar a glória de Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Foi ultrajado, foi humilhado, mas na sua vida, principalmente nos últimos 3 anos, nós percebemos e Ele manifesta a glória de Deus através da sua vida, através daquilo que Ele fala e através daquilo que Ele faz. E muitos reconheceram, outros não. Porque agora a manifestação da glória de Deus não se limitava a um lugar. Porque antes tinha a tenda, a nuvem aparecia, a glória de Deus está aqui. Caminhando no deserto, a nuvem está aqui, a glória de Deus está presente. À noite, a coluna de fogo nos protegendo, a glória de Deus se manifestando. Na verdade, era um pouquinho daquilo que Deus é. E todos se sentiram maravilhados. Mas vocês percebem que na história do povo de Deus, mesmo andando debaixo da glória, sendo protegido, vivenciando e comendo da glória, porque Deus falou: olha, eu vou mandar algo que vai nutrir as suas necessidades físicas, que é o maná. Ele vai cair do céu. Vocês não precisam, eu sei que vocês, e até o povo reclama: nós temos saudade das cebolas do Egito. Nos manda de volta. E Deus fala: não, calma, eu tenho algo melhor, eu estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel, é muito melhor. E eles olhando para trás e falando: estamos com saudade. Certo que estamos vendo a sua glória, mas estamos com saudade. Mas Deus leva o seu projeto até o final, e mesmo eles vendo a glória de Deus, muitos se desviaram. Aliás, a geração que saiu do Egito, essa geração morreu no deserto, menos Caleb e Josué e Moisés. Entraram na cidade. Estamos na terra que mana leite e mel. E qual foi a ordem de Deus? Você não vai adorar nenhum Deus destes povos que aqui habitam. E quando nós lemos
a ordem que Deus deu ao povo para entrar na terra, nós até meio que assustamos. Porque ele falou, olha, você tem que acabar com o povo. Para nós, às vezes é difícil fazer essa equação do Deus do Novo Testamento, do Deus do Velho Testamento, quando lemos essas coisas. Mas na verdade, na real, aquele povo virou as costas para Deus. Eles já estavam condenados. E a manifestação de Deus presente, e vocês percebem que Deus estava formando uma nação para quê? Para ser o quê? A glória de Deus. Ser o povo que iria manifestar o Deus poderoso. E eles não precisavam pegar em armas, muitas vezes não precisaram. Deus fazia os milagres. E nós temos, e conheci você desde Pitoco da igreja, você vai perceber e você conhece as histórias. Quando Deus, com 300 homens, aniquilou 10.000. Não cabe no nosso entendimento. Só não se envolve com outros deuses. E aí o povo, em Juízes, você percebe isso. O povo tinha 40, 50 anos de paz, e aí morria o líder do qual Deus tinha tirado para que pudesse libertar o povo, e o povo caía de novo na idolatria. É algo que é recorrente. E quando nós lemos essas histórias, nós até achamos natural. Bom, pelo menos eu não estou adorando um Deus grande e tal, estou de boa, né? E aí você vai caminhando pela história da humanidade, você chega até na Idade Média, onde a igreja cristã da época ensinava que exigia uma devoção ao clero, aos homens santos, que poderiam interferir diante de Deus para o perdão dos pecados e a obtenção de bênçãos para os homens. Quando estava na presença dos papas e seus cardeais, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir algum, hoje tem seriados, Netflix e assim por diante, que conta essa época, e nós de quarta-feira vivimos a história de Lutero, percebemos que era assim. Chegava à beira da adoração. Este é o cara. Ele tem ligação de... Vamos pedir para ele. Vocês percebem que o ser humano sempre, na sua existência, sempre está buscando o quê? Eu preciso de um herói que salve a nossa pátria. Eu preciso de um partido que acabe com as mazelas do Brasil. Eu preciso de alguém que se levante, um líder que, olha, não preciso mais votar em A, B, como eu. Se você estiver decepcionado como eu, nossa, porque nós vemos o quê? A aparência. Nós não conhecemos o coração. E quando nós voltamos para a palavra, aí em Jesus, no livro de João, capítulo 5, e eu queria convidá-lo, se você tem sua Bíblia em mãos, capítulo 10, na verdade. Tudo bem? Capítulo 10, versículo 5. Na verdade, desculpa, senhoras e senhores, houve um lapso, estou recebendo aqui da produção, que é capítulo 15, versículo 5. Eu não podia deixar de ser, né? Se não fosse isso, vocês falavam, Eliseu, não, Eliseu, quem está falando lá? É interessante essa passagem. Essa passagem eu vi um tempo atrás, me tocou muito o coração. Eu quero compartilhar com vocês. Vocês pegando toda essa introdução do qual nós caminhamos, desde Gênesis chegamos aqui, eu sei que por uma maneira muito superficial e um tanto quanto rápida, mas eu queria que você não perdesse o fio da meada. Jesus reúne os seus discípulos, ele está a ponto de ser crucificado. E ele, se você ler
a partir do capítulo 14, ele fala: não fiquem aflitos, eu não se turbe o vosso coração, eu vou para onde eu vou, lá para o Pai, eu vou preparar um lugar. Aí os discípulos falam: o quê? Você vai preparar um lugar e nós vamos ficar o quê? Não, não se turbe, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E aí Jesus já estava falando sobre isso. Mas eu creio que os discípulos é como eu. É difícil a gente enxergar certas coisas, né? E não precisa ser Jesus. A minha esposa mesmo às vezes fala uns negócios que eu não ouço, e aí vai dando e vai dando. Mas vamos para cá. Capítulo 15, versículo 5. Jesus reúne os discípulos e diz: eu vou usar uma figura de linguagem para que vocês entendam a realidade. Eu sou a videira verdadeira. Jesus se pronunciando como a videira. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma oportunidade de visitar uma parreira ou uma plantação de uva, aonde dali se obtém o vinho e o próprio fruto. Você tem o caule, aonde os ramos estão presos. Por isso que ele está usando, porque era muito comum. Na minha época de infância, a maioria das casas tinha uma parreira de uva, porque era a sombra, era um lugar gostoso e, além de tudo, uma vez por ano, ou duas, sei lá, dava fruto. E eu comia das uvas que esta parreira nos dava. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então ele está usando aqui, eu sou a videira, vocês discípulos. E se você voltar um pouco aos versículos anteriores, a partir do capítulo 5, versículo 15, versículo 1, você vai perceber que os ramos são aqueles que já foram lavados pela palavra que ele ensina. Ou seja, alguém que confia nas palavras e crê nas palavras de Jesus. É interessante que para receber a Jesus, nós, pela fé, amém. E você recebe a Jesus confiando, e muitos dizem: você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, venha como você está, e você terá a salvação. Esta é a mensagem. E a todos quantos creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Amém. E outras verdades que diz que eu não sou só filho, é mais íntimo. Eu habito em vocês. Eu sou a videira do qual vocês estão unidos. Eu sou a videira que habito em vocês. É totalmente diferente de qualquer conceito, de qualquer teologia fora o cristianismo. Porque os deuses, principalmente se você estudar a questão grega e assim por diante, você vai perceber que eles falavam o quê? O espírito é bom, vamos investir no espírito, mas a carne é má. Carne má. E aí vem o cristianismo, com Jesus dizendo: ser integral. Ser integral. Tanto o espírito como a carne e a alma estão sob o domínio do pecado. Não tem comunhão comigo. E a única meio de se restabelecer não só o corpo, não só a alma, não só o espírito, é através de Cristo, pela fé. Porque eu não peco no espírito, eu peco no corpo. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. E por aí é que eu creio que Deus veio para restabelecer, e mais do que restabelecer, Ele veio habitar em nós, e é isso que a palavra de Deus diz. Deus nos amou e te amou, me amou tanto, que Ele não vive do seu lado, que Ele não está à sua frente somente, ou atrás de você, acima de você. Ele está aqui, dentro de você. Esta é a promessa. E por isso ele fala: eu sou a videira, ou seja, tudo que você necessita está onde? Está em Jesus. Não somente para receber a salvação, mas para viver, para
cumprir o objetivo e o propósito de quê? De glorificar a Deus, de manifestar Deus. E como que o ramo manifesta a Deus? Ele diz assim, olha, quem está unido comigo e eu com ele, este dá muito fruto. Quando eu era adolescente, antes de ser adolescente, eu era infantil, né? Boa. Eu fui criado na igreja, então alguns pregadores falavam sobre esse fruto. Almas, quantos frutos você trouxe para Deus? Aí eu ficava com as pernas bambas, né? Eu não trouxe nenhum fruto, eu vou ser arrancado e jogado fora. Ai, ai, ai. Mas quando a gente percebe aqui, fazendo toda essa leitura que a gente fez hoje à noite, e você percebe a realidade de Jesus, o fruto é a manifestação de Deus, é o glorificar a Deus, é ser instrumento de quê? De manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus, em outras palavras, se manifesta através do quê? Através do caráter de Deus, que é o quê? É o seu amor. E Deus sabe que em nós mesmos, nós não temos condições nenhuma de manifestar a glória de Deus. Não temos. Porque somos egoístas, e o nosso Deus não é egoísta. Porque somos mentirosos, o nosso Deus não é mentiroso. Porque somos infiéis, o nosso Deus não é infiel. Porque procuramos a nossa glória, e Deus não procura a sua glória porque Ele é Deus em si. E muitas vezes nós achamos que Deus precisa de nós para irradiar a sua glória. Ele é Deus. Ele por amor nos escolheu para que pudéssemos participar disso. E quando participamos, nós vemos o que? O nosso propósito como ser humano. Porque aquilo que é mal quebra, aquilo que é mal traz tristeza, aquilo que é mal, fofoca, maledicência, ódio, rancor, vingança. Hipocrisia traz tristeza, separa pessoas e não manifesta a glória de Deus. E o meio que Deus estabeleceu para que eu, você e cada um de nós permaneça unido comigo. Permanecer unido com Deus é receber pela fé o que Deus está dando para você. A vida perfeita, o perfeito Deus habita em nós, para que assim possamos manifestar Deus. Eu não posso fazer nada para melhorar a minha condição. Se Deus não agir em mim através do seu Espírito, não tem acordo. Por isso que eu tenho que receber pela fé, da mesma forma que eu recebi a salvação. E quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu pratico as disciplinas espirituais, solitude e assim por diante, eu estou, é para melhor receber aquilo que Deus está me dando, para poder compartilhar. Me alegro e compartilho. Tem a nossa participação, porque quando nós vemos aqui, olha, permanece unidos comigo. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Tem algumas versões que diz, esteja em mim ou permaneça em mim. Se você teve a oportunidade de ir numa plantação de uvas, você vai perceber que o ramo não corre atrás da videira. O ramo não se exercita, porque ele sabe que tudo que ele necessita, ele não busca, o ramo não vai buscar em outra videira, em outro, eu acho que aqui não está dando certo, não está respondendo às minhas orações, ou aquilo que eu necessito, porque aquilo que necessita é eu que sei. E nós somos assim, né? Nós nos colocamos na posição de, eu que sei. E aí Deus, é interessante que Deus permite. Tá, você é que sabe, então vai. Aí nós colocamos outros deuses que buscam que nos tragam segurança, nos tragam satisfação, nos tragam aquilo que nós achamos que vai saciar a nossa alma. Dinheiro, que é um outro Deus,
poder, prazer. E nós temos uma tendência muito grande, eu tenho. E se não é Deus em nós, em mim, e Ele cumprindo a sua promessa, eu não tenho condições de visualizar a glória de Deus e de ser a manifestante da glória de Deus. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso manter. Então, gente, eu sou o cara da palavra. É eu que tenho as doutrinas, é eu que tenho a revelação. Não é Jesus. E eu me coloco na frente de Jesus. A instituição é mais importante que Jesus. E isso é uma escala que nós fazemos, às vezes, na nossa relação em casa, com as nossas esposas, com o nosso marido, na relação com os nossos filhos. Quem manda aqui, quem faz aqui, quem é o não erra, sou eu. E nós somos seres humanos. E Deus está falando, gente, Eliseu, você só é o que é porque Deus habita em você, eu habito em você. Então melhore, não melhore, você não pode buscar se melhorar, mas permaneça unido comigo. Não busque outros ídolos, não jogue, não dê a minha glória para outros. Por isso que ele diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Não tem nada que foge disso. É a minha vida, e essa vida habita em mim. E eu recebo isso à medida que eu me submeto, à medida que eu faço a minha parte por amor, reconhecendo que Deus é Deus e Jesus habita em mim, e sem Jesus eu não faço nada. E eu tenho que sempre agradecer a Deus e glorificar aquele que foi o autor da minha fé, que é Jesus. Que glória você está manifestando na sua vida, no seu dia a dia. Que glória você tem buscado como objetivo para mostrar, ou que fruto você tem demonstrado através das suas atitudes, das suas relações. É os frutos que vêm de Jesus, sabendo que não podemos manifestar esse fruto a não ser através de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Eu vou cantar uma música que eu achei apropriada. Como eu sou cantor de uma música só, então cada vez que ela dá oportunidade, eu ponho ela no script, né? Mas eu creio que esta música, ela já anda comigo há mais de 30 anos. E cada vez que eu canto ela, sempre me faz perceber essa realidade. De que quem manifesta e quem faz frutificar a minha vida é Deus, através de Jesus. Mas também não é para eu ter um complexo de inferioridade, desvalorizando-me ao ponto de achar que eu sou capaz, que eu não... Não é isso, é o equilíbrio. Porque o crente tem essa tendência, né? Ou ele vai para aquele lado lá, eu sou o cara, eu sou o pessoal, eu tenho a palavra. Ou então ele fica lá, e não é nada disso. Pelo menos eu percebo isso, é o equilíbrio. E esse equilíbrio, o meio, quem dá é Jesus. Esse equilíbrio quem dá é a vida que habita em nós, através do seu Espírito, através do Deus triunfo. Gostaria que ao momento que nós estivéssemos cantando, você pudesse estar orando, falando com Deus, de olhos abertos, olhos fechados, e colocando para Deus, Deus, eu quero glorificar a Ti,
casa, na minha profissão, na relação com a minha esposa, com meu filho. Às vezes é difícil porque ele bate de frente, mas eu quero manifestar tua glória. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Amém.